Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, mais uma vez aqui, trazendo o Livro dos Espíritos comentado para umbandistas. Hoje nós estamos no capítulo 3 da criação e no item 4, diversidade das raças humanas. Pergunta 52, que Kardec faz aos espíritos. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, se assemelhassem em nada quanto à moral. Então ele está explicando que a diversidade da cultura, dos hábitos, elas têm uma influência da regionalidade. Então, ele vem perguntar como os espíritos que habitaram os seres humanos, eles vão se modificando mediante a sua matéria física, tá? Vamos lá. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? A espiritualidade responde sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças, pois o homem se dispersou pelos diferentes climas e aliando-se aos de uma raça aos de outra, formam-se novos tipos. Ou seja, então a espiritualidade responde mais ou menos o que a ciência fala. Houveram a formação de determinados seres humanos de uma forma progressiva e esse tronco genealógico foi se dispersando pelo globo. E essa dispersão, você tem climas diferentes, mudanças de geologia, o ecossistema ao redor, que vai influenciar nos hábitos de vida desses seres que ali habitavam e foram se dispersando. E chegou um momento em que esses seres, esses homens que foram se modificando pelo clima, pela diversidade dos hábitos que estavam ali, dependendo da sua condição geográfica, eles, por serem povos nômades daquelas épocas, eles se entrecomunicavam. E nesse processo de intercomunicação um com o outro, interrelação, houve a sexualidade ali e houve uma mistura dessas raças. Isso a ciência também fala, depois a gente vai falar isso. Pergunta 53, subpergunta A. Essas diferenças representam espécies distintas? Aí a espiritualidade responde, certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Ou seja, apesar da ciência falar, mais à frente nós vamos falar, de dois troncos diferentes que foram evoluindo de maneira diferente ali na frente, todos eles tiveram uma mesma ancestralidade. E depois eles se juntaram lá na frente e nós vamos falar aqui. A gente está falando do Homo sapiens e dos Neandertais. Hoje a ciência ela tem uma visão um pouco diferente do que se tinha dessa teoria evolucionista. Vamos lá. Pergunta 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A espiritualidade vai responder, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Ou seja, retornar a Deus. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Aí a espiritualidade dá um tapinha aqui no Kardec. Vamos lá, são só essas perguntas. Então, aqui a gente vai ver uma teoria evolucionista. A ciência hoje não acredita mais nessa teoria aqui. Não plenamente assim, olha, veio aqui o procônsul, o Australopithecus, o Homo habilis, Homo erectus, Neandertais e Sapiens. Eles acreditam o seguinte, existe um tronco intermediário aqui entre o Homo erectus, que eles diferenciaram a partir daqui que
um tronco desse que estava aqui, agora eu esqueci o nome desse ser que dividiu, que os Neandertais e o Homo sapiens, eles não vieram numa escala de evolução. Eles vieram de um tronco único, onde um grupamento, por estar realmente numa região geográfica de clima frio, necessitava ter mais musculatura, mais metabolismo. E a outra, que estava num clima mais moderado e um clima mais quente, ele se evoluiu de maneira diferente. E aí houve ramos separados entre os Neandertais e os Homo sapiens. E por os Homo sapiens começarem a crescer geograficamente na área da Europa, eles chegaram a encontrar os Neandertais. E nesse momento houve uma fusão entre esses grupamentos. Houve uma certa mistura genética. Quando foi se fazer o estudo do DNA do Neandertal e do Homo sapiens, existia diferenças. Hoje, a ciência fala o seguinte: quanto de Neandertal nós temos, o Homo sapiens tem no seu gene? 30%. 30% dos genes do Homo sapiens tem um pouco de Neandertal, do homem atual, né? Vamos dar continuidade. Então aqui você vai ver modificações na estrutura do crânio. Tá? Por quê? Porque essas modificações, elas mostram as modificações genéticas que foram existindo ao longo dos anos. Aqui ele faz uma comparação do Homo sapiens como o Homo neanderthalis. Então, qual a principal diferença? O Homo sapiens somos nós, os seres humanos de hoje. Tá? Quando você vai ver que o Homo sapiens, ele tem uma menor área no occipital. Aqui, ó, essa aqui chamada protuberância occipital. E isso mostra que essa habilidade aqui, nesse lobo occipital, mostra aqui é uma área da visão. Que o Homo neanderthalis, os neandertais, eles tinham uma visão, uma estrutura para caça muito maior do que o Homo sapiens. Então, chegou um momento em que... mas qual a diferença do Homo sapiens para os neandertais? Os neandertais, eles tinham uma tecnologia mais refinada, coisa que os neandertais... não tinham. Então, assim, o que os estudos genéticos vêm falando? Eles vêm falando que cor branca da pele, cabelos lisos, eles estavam mais ligados aos neandertais. Isso ainda nós temos na nossa genética, que eram muito das regiões mais europeias frias. E o Homo sapiens, eles vão invadindo a parte da Europa. E eles têm uma coloração de pele um pouco mais, de pele um pouco mais escura, mas eles são mais esguios, menos musculatura, e os neandertais, eles eram mais baixos, uma média de 1,60 m, e o Homo sapiens tinha mais ou menos 1,70 m. Mais musculatura do que os neandertais. E nessa mistura genética, a gente pegou um pouco dos neandertais. Então, isso fala o seguinte: o mais importante é que a diversidade das raças humanas, elas ocorreu por introdução de espíritos em várias localidades do globo, e eles foram desenvolvendo mediante a sua estrutura geográfica, tá? Adquirindo uma aculturação mediante essa própria estrutura, certo? E com vamos colocar aqui uma imigração desses povos dos sapiens para a Europa, houve uma certa mistura de genes lá na frente, né? Eles vieram, tem um gene comum da África, e depois eles foram tendo uma segunda mistura de genes
depois quando os sapiens encontraram os neandertais. Hoje é o que a ciência fala. A ciência fala isso e a espiritualidade respondeu a Kardec em 1856 essas mesmas informações. E isso demorou um bom tempo, tá? Por quê? Porque a ciência ela não acreditava que o Neandertal ele era uma continuação da estrutura do Homo erectus e depois os sapiens, como se fosse uma continuação da estrutura dos neandertais. Hoje, a ciência não fala mais isso. A ciência corrobora o que a espiritualidade falou para Kardec em 1856. E isso nós estamos essas modificações são de 3 anos atrás, 2016 para 2017. Então a espiritualidade, quando falou para Kardec, estava correta. Meus irmãos, então que a gente tenha mais um pouquinho de observação, a gente vai dar continuidade para a gente poder adquirir mais informações sobre essas questões dos seres habitando a Terra. Axé para todos.